9 horas mais 1 minuto, você ouve a Rádio Pelotense, a M620. Estamos no ar em mais uma edição do programa Insight, né? Sempre aos sábados pela manhã. Hoje com a participação da doutora Liz Baini, doutor José Newton, né? E vamos caminhar um pouco pela psicanálise, né? Doutora Liz Baini, começo pela senhora. Hoje a mulher tem a preferência. Com certeza. Não é, Newton? Sempre. Eu acho que até é bastante oportuno a sua vinda, porque nós estamos às vésperas do Dia das Mães, né? E sempre é importante o papel da mãe e a mãe moderna, né? Porque hoje eu acho que há mudanças de comportamento, necessidades, né, diferentes, né? Frente a tudo isso, tem o sentimento, a relação, né, de construção de alguém, né, que são os filhos, né? E esse o papel da mãe moderna, no meu entender, às vezes ela meio que se complica, porque são muitas dificuldades, né, de enfrentar. Trabalho, né, dificuldades normais, às vezes até de administração de uma casa, e a criação dos seus filhos, um mundo também que os filhos muitas vezes são sugados para o mundo, né? Claro. É complicado bastante, né, doutora Alice? Claro. Bom dia aos ouvintes. Esse é um tema que eu gosto muito, Leandro, porque realmente a função da mulher, a mulher na atualidade mudou muito, aparentemente, mas mudou. Nós adquirimos nós tivemos muitos ganhos que há 40 anos atrás não existiam, há 30 anos atrás não existiam. Hoje nós trabalhamos, nos mantemos, nós ficamos numa relação, em geral, ficamos numa relação porque queremos, não por uma submissão econômica. Então, tem mil outras coisas. Nós temos vários presidentes mulheres, não só tivemos no Brasil, temos no mundo, a primeira-ministra da Inglaterra, a chefe do FMI. Bom, e aí nós vamos no Chile, tivemos na Alemanha. Então, realmente a mulher, Leandro, adquiriu muitas coisas ao longo desses anos, mas ao mesmo tempo se complicou muito, né? Eu vejo hoje a mulher ainda muito confusa, em geral, claro, quanto ao seu papel, inclusive de mãe, mas dentro, inclusive, da sua feminilidade, está muito confuso para elas. Elas ainda sentem algo como se fosse menos que os homens no mercado de trabalho e responsabiliza os homens disso, independente que haja uma dificuldade, muitas vezes, de alguns homens de aceitarem a capacidade intelectual da mulher, de abrir espaço taco a taco para as mulheres, tal coisa, mas eu vejo em muito desses discursos feministas, não estou dizendo em todos, o que esconde, do ponto de vista psíquico, é que as mulheres ainda se sentem inferiores aos homens. E ainda projetam nos homens a sua inferioridade. Eu não sei se eu estou correto na minha visão de fora, né? Porque a gente carrega, na verdade, o homem, né, um ponto às vezes de machismo, né? Eu até tento me evoluir, né? Mas a gente carrega. Claro. Às vezes, a própria pergunta da gente, né, nas entrelinhas, ela carrega um pouco, né, dessa visão, né? E aí a gente mesmo tentando se policiar, né? Mas eu tenho para mim, doutora Alice, que muitas mulheres que estão no poder, elas se masculinizam. Isso que eu ia falar. Se eu não estou errado no termo, não, masculinizar, é isso, né? que eu ia falar, Leandro. A mulher, por isso eu digo, a nível inconsciente, ela acha que para poder competir com o homem e tudo, ela tem que perder a sua feminilidade. Então, ser feminina, ser a mulher, você está mais tranquila com a sua feminilidade, seus aspectos femininos, que são diferentes dos homens, mas nem mais nem menos, não é nem melhor nem pior, ela perde uma série de coisas da sua autenticidade.
E aí vem as filhas mulheres também, e cria uma certa confusão nas suas gerações seguintes. Outro dia me fazia uma pergunta, por que está aparecendo tanta homossexualidade feminina na adolescência? Eu não tenho a resposta, posso falar da minha clínica, que é onde eu tenho a minha vivência. O que eu vejo? São pessoas que têm mães ou tiveram mães onde aceitar os seus aspectos mais femininos, mais tranquilos, inclusive as suas fragilidades, que os dois gêneros têm, masculino e feminino, o masculino também tem as suas fragilidades, é vivido como menos. Então, são mulheres que têm que ter o poder intelectual, o poder econômico, o poder dentro de casa. A filha se identifica com isso, que fica como um objeto interno que não está definido, nem para um lado nem para outro. Uma relação do poder. De poder. De poder. De poder. Então, conduz ela também a uma claro, espécie de eu não posso homossexualidade. falar de todos, eu estou falando da minha experiência no consultório. Então, se entregar para um homem é submissão. Pode ser ou não. Se entregar, não é? Integrar a um homem desde um outro lugar, não pode. Qualquer coisa é assédio. Por exemplo, o que eu vejo muitas vezes, o discurso é que mulher, independente, nós temos uma fragilidade muscular grande, muito menor que a do homem, mas tá bem, nós temos que trabalhar com isso. Então, tomam isso como que os homens se aproveitassem disso, e aí acontece assédio sexual, assédio isso. Os homens também são assediados. A gente sabe, por exemplo, médicos e dentistas, que mulheres pagam consulta para propor uma relação com um homem, com um médico. Isso é assédio. Mas não se diz, mas a mulher toma isso como uma coisa assim, que só acontece com as mulheres, porque os homens são machistas, os homens isso, os homens aquilo. E aí nós temos todo um discurso. Para mim não é assim. Óbvio que tem casos assim. Então, eu acho que nós estamos muito confusas ainda, e é natural, porque é muito recente para as identificações as identificações primárias modificarem dentro do universo feminino. Nós estamos muito confusos o que é uma mulher. Uma mulher que trabalha, que pode ganhar dinheiro, muito. Eu vejo no meu consultório mulheres que começam a ganhar muito dinheiro, isso é um conflito. Mas, independente dos homens, é um conflito para ela. Como se aquilo não fosse para o universo feminino. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, talvez fosse bom, né, uma administração feminina, né, poder feminino. Mas só que, ao invés de nós termos uma mulher, né, conduzindo, nós temos uma mulher buscando ser homem. Claro. Né, para poder assimilar o poder. O que mostra que essa mulher que precisa fazer isso, em realidade ela acha que se ela é mulher por inteiro, ela é menos. Claro. Pode até ser, eu acho que para uma administração pode ser até mais. Porque o homem, muitas vezes, né, pela forma como ele se conduz e as suas contradições, ele é péssimo no poder. Né? Em termos, isso aí, às vezes, isso não é uma regra, né? Isso não é uma questão de gênero, feminino, masculino, é uma questão de capacidade individual de cada um. Nós tivemos agora recentemente, né, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul já foi governado por uma mulher. Né? O Brasil já foi. Né? Mas você vê os traços, né? Por exemplo, da Ieda, da Dilma, né? A Dilma tem traços, né, masculinizados. Não estou nem fazendo nenhuma alusão à sua sexualidade, nada disso, né? Respeitando plenamente, mas ela tem traços, né, na forma como se conduz, como uma pessoa quase militar, né, Newton, né? Ela tinha palavras fortes, né?
E a gente vê, né? Isso é comum. A pessoa chega lá no poder, ela passa a ser disciplinatória ao extremo, muitas vezes. Né? E a mulher em casa, ela exerce poder, mas não dessa maneira. Ela conduz os filhos, muitas vezes, mas sem a dureza, né? De um disciplinador. Né? Vamos ver se o doutor Zanilton fala desde... Não, a conversa está maravilhosa. A única questão que eu poderia dar uma voltinha mais de parafuso, e vocês já tocaram no tema, com relação à integração dos diversos aspectos da mesma pessoa. No caso da mulher, a doutora Alice estava fazendo referência à dificuldade que ela tem de crescer muitas vezes em todos os aspectos de forma parelha, e isso faz com que ela se atrapalhe. Essa é a expressão confusa que a doutora Liz usou com relação a algumas mulheres. Ou seja, as mulheres às vezes conseguem trabalhar bem, ganhar bem, serem competitivas, capazes, eficientes, mas muitas vezes se atrapalham na relação de amor, na relação de casal. Se elas são eficientes na rua, às vezes são ineficientes em casa. Se é que dá para usar essa expressão ineficiente. Não conseguem administrar a casa, não conseguem integrar a questão do super, da organização da casa, da limpeza da casa, da ordem da casa. Não que tenha que ser uma atividade puramente feminina, mas historicamente a mulher é que se dedica a isso. Isso não faz dela menos. Ou a questão, por exemplo, da relação com os filhos. Então, integrar a relação de trabalho, o sucesso na rua, a eficiência com a relação de amor, relação com os filhos e a casa, muitas vezes ela se atrapalha. O que a gente vê na prática é que às vezes quando a pessoa é muito eficiente numa coisa, não é na outra, pela dificuldade de integrar ou de integração. Isso não quer dizer que ela não possa ser. E evidentemente dividir tarefas, dividir obrigações, contratar gente para as atividades mais que demandem um tempo maior ou uma atividade física maior, que de repente a pessoa já não quer mais, ou não quer, ou não tem habilidade, enfim. Mas a questão de demandar, de delegar e organizar, muitas vezes fica jogado para um canto, o que faz com que gere alguns transtornos, alguns comentários ruins com relação à integração da mulher. Mas o mesmo vale para o homem. Ou seja, os homens também têm uma certa dificuldade de se integrar. Até então nós tínhamos a ideia de que funcionávamos muito bem na rua e em casa muito mal. Ou seja, a casa tinha que ser um lugar onde o indivíduo estivesse de visita. Os homens mais antigos, isso era mais comum nos mais antigos, nos homens atuais eventualmente tem alguma pincelada disso, embora já atue mais na relação com os filhos, atue mais na relação com a casa, o homem vai ao supermercado, vai à feira, integra mais, consequentemente alivia a mulher para fazer uma série de coisas importantes. Dessa integração homem-mulher vão surgir as possibilidades da mulher se realizar mais, ou seja, tem que haver um certo entendimento na relação de casal para que ela possa ter essas atividades todas mais ou menos parelhas. Quando isso não ocorre, a mulher termina tendo que fazer uma opção, ou só a casa ou só o trabalho, porque ela não tem o suporte, não tem a abertura, ela tem um inferno muitas vezes, tem homens que infernizam as mulheres no sentido de obrigar que elas tenham um atendimento, digamos assim, doméstico, vamos usar essa palavra, em detrimento da vida profissional, que faz com que elas se corram mais para casa. Então, essa integração vale para o homem, vale para a mulher, mas no caso da mulher, como ela está num momento de transição, eu acho que isso é bastante presente. Essa integração faz com que surjam uma série de conflitos importantes. Agora, Nilton, a gente vê hoje em casais modernos, né, onde a mulher é que traz o dinheiro e a mulher é que trabalha. Né? Sim. E o homem quase submisso, ou não diria submisso, mas ele está à mercê do dinheiro que a mulher traz. Né? Está se invertendo. Acontece que é comum quem tem o poder do dinheiro tem o poder. Né? Isso muitas vezes na relação comum, normal das pessoas. Né? Ela assume, né? Não deveria, mas é assim. E na relação de casal, a mulher muitas vezes não ascendeu ao poder do casal porque ela é submissa ao dinheiro do marido. Ela não tinha a sua independência financeira. Já era o pai, né? Leandro, eu acho que numa relação de casal não tem que ser uma relação de poder. Tem que entender a não ser, independente do manejo do dinheiro ou não, quem traz o dinheiro ou não. Hoje em dia isso não é uma pauta muito relevante, independente que traga conflitos no casal. Por quê, Leandro?
porque é muito difícil hoje, na atualidade, tanto para o homem como para a mulher, romper com identificações primárias, identificações ancestrais com os pais ou com os avós, bisavós, tanto a mulher como o homem. Esse modelo se impõe porque são milhares de gerações atrás de nós com uma maneira de funcionar. E hoje nós temos 60 anos, 100 anos, não é nem isso ainda, 100 anos, que a mulher vai para o campo de trabalho. E não vai por méritos, vai porque precisava mão de obra na guerra. Então, é uma conquista, né? Nos anos 60, realmente, houve um movimento maior de uma liberdade feminina maior. É muito recente. Então, se nós não levarmos em conta essa ancestralidade, isso que nos impõe de uma maneira quase imperiosa dentro de nós, o modelo, nós não vamos nos acertar nunca. Sim. Nem o homem, nem a mulher. Nós temos um ouvinte na linha, vamos ver se não dá microfonia da forma como eu fiz aqui. Alô, bom dia. Mas o senhor já está com bastante tempo de vida, não pode dar microfonia. Pois é, não, mas às vezes dá, sabe que o som é complicado. Não, mas fica à vontade, Neri, um prazer em ouvi-lo. Não, mas eu fico à vontade de maneira rápida e dizendo o seguinte, que hoje vocês têm que cuidar, porque quem sabe chegou aí, né? Quem chegou? E dá aquele... é. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho observado, posso até estar errando, é que o programa, não que ele tenha intenção de elitizar, pelo menos eu penso, né? Mas a coisa sempre parte, vamos dizer, de uma condição X. Vamos dizer, não é o casal aquele comum, o casal com dificuldade financeira e às vezes até um lutador, assim, que ele não queria repetir os pais, como diz a Elis, mas acaba repetindo. E eu noto que quando o assunto desenvolve, né, sempre fica dentro assim, de uma faixa, alguém que já estudou, alguém que tem uma profissão que não é a do povo. Muito bom, então, bem colocado. Eu gostaria de saber, porque eu não tive tanto contato, mas eu ouço agora bastante que tem mulher que é a tal de pãe, né? Como o inverso, mas bem rarinho o inverso, né? Não entendemos a mulher... Para a avó, para a tia, para a mãe dele, coisa assim. Mas a mulher segura, ou às vezes até já começa aquela relação destruída, assim, ela já sabe que não vai formar porque o cara teve ali como qualquer outro reprodutor comum, assim, do reino animal, tá? Não sei se tem fundamento que eu estou querendo saber. Não, mas perfeito, eu acho que foi muito bem colocado as tuas... Obrigado, Neri, obrigado pela participação, eu acho muito bem colocado, né? Porque é claro que isso aí, nós temos diferenças sociais imensas, né? Isso aí mas é natural. De psiquismo não. Mas no psique não. Não, de psiquismo não. É claro que tem fatores externos que possibilitam uma coisa e outra, Leandro. Mas no psiquismo da mulher, não. Entenderam? Isso independe de povo, de raça, claro, vai ter um colorido especial de acordo com a sua por exemplo, uma mulher oriental é diferente de uma mulher ocidental. Alguns conflitos que a mulher ocidental tem, a mulher oriental não tem, terá outros. Mas isso é dependente de classe social. Né? Prova tá, vou trazer a maternidade, que é uma coisa tão imperiosa às vezes nas mulheres, independente de classe social, que às vezes as mulheres menos instruídas, que poderiam esperar para ter filhos mais tarde, procurar um trabalho, nem sei se juntar dinheirinho, porque às vezes não dá, ganham realmente muito pouco, aos 19, 20, 21 anos estão engravidando. Então, nós também temos esse conflito.
Entenderam? Que o mais sagrado é ser mãe. Sim, mas Para uma parece-me, mulher. doutora Não Alice, é o mais sagrado. que eu estou provocando, né? Mas parece-me que nessa situação a mulher muitas vezes que tem uma dificuldades, ela engravida, mas ela quer prender quem engravidou, não é prender, ela está contando com ele para ajudar na criação, para... Leandro, às vezes nem sempre pode acontecer isso, mas nem sempre. Às vezes é algo que tem muito mais a ver com o inconsciente puro, com uma atuação pura, sem muita razão externa, entendeu? Óbvio que se ela engravida, muitas vezes ela conta com que o parceiro vá ajudar, mas às vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. Sim. Né? E É no uma outro coisa que lado, se sim, impõe, a outra mulher que é tem independente, ela quer ter um filho e muitas vezes quer apenas um reprodutor, ela não quer o pai, né? Ela que quer ter um outra, filho para ela criar e ser tudo para ele, isso é né? essas mulheres que eu falo que tem que ter o poder, elas têm tudo, elas querem ter tudo, elas prescindem do outro. Que é o que eu falei no início, que provavelmente dentro do seu psiquismo são mulheres que estão um pouco atrapalhadas, bastante atrapalhadas, né? Porque ela não pensa nem no filho que vai nascer e que essa criança precisa de um pai, precisa de uma estrutura, não estou dizendo juntos, que tem que estar juntos, precisa de uma série, ela está nela, ela tem o poder de reproduzir, ela tem o poder de criar uma criança, ela prescinde do homem, ela mantém, ela faz, Porque ela é tudo. se nós pegarmos a história, né, lá nos livros da Idade Média, né, era raro a família composta, pai e mãe, a não ser na agricultura, né? Nos burgos, né? Era uma desorganização total. Não havia esse compromisso do pai em relação ao filho, né? Isso aí, nós já tivemos uma época assim. Agora, os filhos dessa época, né, também viviam numa época muito complicada, né? Claro. Quase doentia, né? Não havia segurança, não havia nada, né? Acho que a construção familiar, ela te dá essa condição de viver mais em paz, viver, né, com mais compromisso social, vou dizer assim, né? Eu acho que a família é uma sociedade, Leandro, que gera, mas dependendo da família também, que gera um núcleo, uma segurança, um modelo, e onde essa pessoa vai reproduzir isso em todos os seus vínculos na idade adulta, né? Nos vínculos de trabalho, nos vínculos de amizade, nas suas próprias novas famílias. Não necessariamente tem que estar juntos, porque tu não precisa ter pai e mãe juntos para ter esse modelo estruturado dentro de casa. Pode ser pais separados, mas que em função desse filha, desse indivíduo, tem uma coerência na criação dele, né? É diferente de uma mulher que decide ela engravidar, ela criar, ela levar adiante, ela isso, ela aquilo, entendesse? Aqui a constelação psíquica é outra. Agora, a família realmente estrutura. Mesmo que os pais estejam separados, mas seja uma família com características diferentes. Mas se é um pai presente na sua função paterna, se é uma mãe que deixa o pai exercer essa função, que exerce a sua de mãe, que mesmo separados, enquanto pais estão integrados, vai adiante a coisa. É interessante, eu vou deixar para fazer o intervalo, né, doutora Alice, mas se nós pegarmos a construção familiar, o pater poder, essas coisas assim, né, lá na sua origem, né, a gente vê que o homem exercia o poder, né, entre aspas, né, tinha o poder total até na família, Claro. até de morte de algum integrante, se fosse o caso. Mas sem a mulher integrando a família, não há família, né? Só com o pai é complicado. A família aliás, não só um ou outro, né? Muita gente vê que sai a morte ou a separação de um integrante do casal, ela causa transtornos, Completos. tanto na família
inicial de crianças, É né? verdade, Com adolescentes é. ou adultos. Adultos, Né? é Impressionante verdade. como a quebra, a ruptura verdade, disso aí, é verdade, ela é cruel. Né? É verdade. Nós vamos fazendo intervalo, né? Lembrando, os nossos apoiadores são eles o Arroz Extremo Sul, né? Um arroz parbolizado, também conosco a Panemil Gourmet, um buffet de sopa, né? Eu já Saborosa provei, sopa. são muito boas, muito bom, né? muito Tem a boas. sopa no pão italiano, né? E a partir de hoje também a Panambra. Com promoções aí, eu sou suspeito de falar, mas eu tenho, né? O Volkswagen é um dos carros, para mim, mais econômicos que eu já tive, né? Eu cheguei a fazer daqui a Porto Alegre 18,4 em média. Não é uma média, né? Claro. Uma bela de uma média. E na cidade, com um Gol 1000, né? Eu faço 12, 11,5, nessa Claro. média o meu consumo, né? Eu acho muito bom. E o acabamento, o Volkswagen, né? Por isso que o Volkswagen é uma marca considerável, né? Não resta a menor dúvida. Então nós vamos às mensagens gravadas e já voltamos. Esto que estás oyendo